Questão de número 12 da prova para Guarda Municipal de Rio Largo, ano 2024. Na verdade, eu tenho para vocês aqui duas questões muito semelhantes, a número 12 e a número 13. Vamos respondê-las e a galera vai entender muito bem. Vamos lá, questão de número 12. Numa firma de consultoria estratégica, 3 sócios sêniores, Marcos, Gustavo e Ricardo, foram premiados com uma bonificação anual de desempenho, calculada com base em critérios de eficiência e contribuição estratégica. O comitê gestor da firma estabeleceu que o valor total da bonificação deveria ser dividido de forma diretamente proporcional. Vamos dar uma grifada aqui, pessoal. Diretamente proporcional ao quê? Ao tempo, né? Opa, interessante. Ao tempo de experiência acumulado por cada sócio na liderança de projetos globais e inversamente proporcional, vamos dar uma outra destacada aqui, inversamente proporcional ao que, minha gente? Ao número de projetos que cada um deles não entregou dentro de um período. As informações relevantes para o cálculo da bonificação estão organizadas na tabela a seguir. E aí a gente observa aqui, temos a informação, temos os 3 envolvidos, né? Aqueles que receberão parte dessa bonificação, e nós temos aqui, tempo de liderança em projetos do Marcos, 12 anos, do Gustavo 8 e do Ricardo, ele detém aqui o maior tempo. Já projetos não entregues no prazo, Marcos, ele não fez 4 projetos, não entregou 4 projetos, o Gustavo não entregou 3 projetos e o Ricardo foi o que mais não entregou. Ele tanto tem mais tempo na liderança quanto ele tem o maior número de projetos não entregues dentro do prazo, que faz sentido, né? Ao final do período de análise, Ricardo foi premiado com um montante de R$ 22.500. Com base nas informações acima, determine o valor em reais que foi concedido a Marcos. Pessoal, vamos lá. Vocês estão lembrados desses conceitos aqui? O que é algo diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos dar uma revisada bacana para que a minha galera acompanhe direitinho. Eu quero criar uma situação menor do que esta para que o conceito ele flua rapidamente na sua mente. Então deixa eu te dizer o seguinte, imagine 2 crianças, vamos chamá-las de Gabriel e Eva, tá certo? O Gabrielzinho com 6 anos, a Evinha com 12 aninhos, uma mocinha, massa. E aí veja, vamos imaginar que o pai dessas crianças, ele diga assim, olha, eu tenho R$36 e quero dividi-los proporcionalmente, de maneira direta, tanto para o Gabriel quanto para a Eva. E a gente vai pensar assim, então, aquele que é menorzinho, ele vai receber um pouco mais do que aquela que é maiorzinha, já que a divisão desse valor será diretamente proporcional às idades deles. Então a gente pensa assim, o Gabriel que tem 6, a Eva que tem 12, ambos receberão partes diretamente proporcionais às suas idades, desse valor aqui, R$36. Então a gente vai evocar uma razão de proporcionalidade, eu vou chamar essa razão de X, e essa razão ela vai ser a mesma.
Tá certo? Agora, é óbvio, né? Se a razão é a mesma, quem tem uma maioridade vai receber mais do que quem tem uma menoridade, já que a proporcionalidade é direta em relação às idades. Ah, beleza. Então aqui você percebe que teremos uma equaçãozinha pequena, né, de primeiro grau, e aí a gente soma a, e aí vai descobrir o valor de x. Aqui teremos então 18x, que será igual aos R$ 36. Observe que esse x ele será dado em reais, não é? Concorda comigo? Então quem vai ser esse x? Você passa o 18 para cá, você vai ter 36 dividido por 18, opa, achamos o x. O x, minha gente, ele vai valer aqui, ó, R$ 2. Ah, perfeito. Com essa informação, a gente já vai obter o seguinte. O Gabrielzinho, ele vai ficar com 6 vezes x, ou seja, 6 vezes 2, R$ 12. E a Evinha, ela ficará com 12 vezes x, ou seja, R$ 24. E massa, porque 12 mais 24, você chega nos R$ 36, que é aquilo que o papai havia prometido distribuir para as crianças de acordo com as suas idades. Cara, mas e se em vez de diretamente a proporcionalidade ela fosse inversamente? Deixa eu te mostrar aqui no cantinho. Veja, poderíamos pensar assim, olha, Gabriel e Eva, vocês receberão os R$ 36, agora, dependendo da quantidade de brinquedos que cada um deixou desarrumado. Então vamos imaginar que o pequeno Gabriel ele tenha deixado 3 brinquedos fora do lugar e a Eva ela deixou 9 brinquedos. E aí o papai diz assim, olha, os R$ 36 eles serão dados proporcionalmente, mas de maneira inversa à quantidade de brinquedos que cada um deixou. Ou seja, fica fácil de a gente perceber o seguinte, quem deixou menos brinquedos ganhará mais, quem deixou mais brinquedos fora do lugar ganhará menos. E a gente montaria essa ideia por meio dessa equação. A nossa taxinha, a nossa razão de proporcionalidade, eu vou chamar de y, e o y do Gabriel, deixa eu organizar aqui, o y do Gabriel, que será igual ao y da Eva, né? A razão aqui é sempre a mesma, você está lembrado? Agora, como é inversamente, a gente, em vez de multiplicar pela quantidade de brinquedos fora do lugar, a gente divide. Olha que beleza. 9, né? Evinha havia deixado 9, Gabriel 3. E aí, ó, montaríamos esta nova equação para a gente descobrir o valor de y. E só frisando. Quem deixou mais brinquedos, veja, quando eu descobrir esse y, eu vou dividi-lo por 9, então vai ganhar menos. Quem deixou menos brinquedos, eu vou pegar o y, dividir por 3, ganhará mais, de modo que na proporção inversa, não é? O número menor, ele vai entregar uma quantidade maior para aquele que possui, tá certo? Muito bem, acredito que com essa breve aula eu facilitei a sua vida, foi ou não foi? Agora vamos à questão. Mas eu vou pegar essas ideias aqui do Gabriel e da Eva e vou aplicar ao Marcos, ao Gustavo e ao Ricardo. E aí diga para mim, como que a gente aplica simultaneamente essas duas ideias? Interessante, não? Vamos pensar. Seguindo a nossa revisão, a nossa breve revisão, a gente poderia pensar assim, veja, o Marcos ele tem 12 anos de liderança, não é? Gustavo tem 8, o Ricardo tem 15, portanto ele ganhará uma fatia maior da bonificação anual, tá certo? No sentido do tempo de liderança, porque ele detém um maior tempo, não é? Já que com relação ao tempo de liderança, teremos uma divisão
diretamente proporcional. Então eu posso colocar assim, ó, 15x, 8x, 15x, isso se eu somar, eu devo obter, não é, a bonificação. Mas aí vem a parada, porque a questão ela quer que a gente trabalhe com os dois conceitos juntos. Essa mesma bonificação em relação aos projetos não entregues, ela será inversamente proporcional. Então, que tal a gente pensar assim, bom, eu vou juntar a fração, não é, aqui no Marcos, aqui no Gustavo e também no Ricardo. Eu vou dividir por 4, porque o Marcos, ele deixou de entregar no prazo 4 projetos, o Gustavo 3 projetos e o Ricardo 5 projetos. Ah, interessante, professor, você juntou as duas ideias perfeitamente. Nós juntamos aqui as duas ideias. E aí, veja, isso daqui nos dá nós teremos aqui 3 frações. E mesmo sem saber de quanto é essa bonificação, a gente vai descobrir o seguinte, olha, essa fração, se a gente simplificá-la por 4, não é? Nós obteremos, em lugar de 12 quartos de x, a gente vai obter 12 por 4, 3x. Essa fração daqui, ela não tem como simplificar, porque 8 e 3, 8 terços é algo irredutível, não é? Agora, 15 sobre 5, a gente simplifica em cima e embaixo por 5, e obteremos 3x. Opa, então pensa comigo. Independente do valor da bonificação, o Ricardo, ele vai receber a mesma fatia da bonificação que o Marcos, ou o Marcos receberá o mesmo valor de Ricardo. Sendo que a questão já nos disse, ó, o Ricardo recebeu 22.500, então pelo conceito da proporcionalidade direta e inversa, unidos, a gente pode garantir que Marcos e Ricardo receberão o mesmo valor. Se Ricardo já recebeu 22.500, com certeza o Ricardo ele participará dessa bonificação recebendo o mesmo valor. Então a gente chega aqui, ó, e marca a letra A. Tá joia? Agora deixa eu te mostrar. Seguindo a mesma ideia, nós temos aqui a questão de número 13. Vamos trabalhar comigo rapidão aqui, ó. A questão de número 13, pessoal, ela diz assim: em um evento de grande porte, um total de 206 participantes, vamos dar uma destacada aqui nesse número, não é? 206 participantes, tá legal? Então, esse será o número base para a nossa questão. Então, esse total necessita ser acomodado em 4 espaços distintos, esse total de pessoas, né? De participantes, identificados como espaço 1, espaço 2, 3 e 4, com capacidades para receber 100, 70, 50 e 30 participantes, respectivamente. A massa. Então, o maior dos espaços é o 1, porque ele comportará 100 pessoas, o segundo maior é o 2 e assim sucessivamente. A comissão organizadora decidiu iniciar a alocação preenchendo primeiramente todos os espaços do ambiente 4. Pessoal, dá uma parada. O ambiente 4, ele é o menor, não é? Ó, a própria questão, ela relembra isso, porque nele cabem 30 participantes. Se eu vou colocar os 206 participantes, se eu vou colocar alguns deles no espaço de número 4, a gente já vai pensar no seguinte: ora, 206 no espaço de número 4, ou seja, nos 30 lugares que ali existem, ora, então eu vou ter, não é uma subtração assim bem tranquila, e aí eu vou obter 176 participantes, não é? Porque 30 já ficaram no espaço 4, que comporta 30 participantes. Tá certo? Seguindo a ideia, os participantes que não conseguiram ser alocados no ambiente 4, ou seja, 176 deles, né, foram distribuídos entre os ambientes restantes de maneira diretamente proporcional. Opa, olha aquela frasezinha de novo, e aí a galera já está ligada, não é? Porque ó, a ideia de diretamente proporcional a gente usou aqui
na questão anterior. Foi ou não foi? Então, massa. Esses 176, eles serão alocados de maneira diretamente proporcional às capacidades de cada um dos 3 outros espaços, 1, 2 e o 3. Considerando a metodologia abordada, o número de assentos não ocupados do ambiente 1 foi igual a... Bom, então vamos usar aquela ideia da questão anterior. Eu sei que o espaço 1, ele comporta 100 cadeiras, 100 lugares. O espaço 2 são 70, a questão disse isso aqui, né? E o espaço 3, minha gente, 50 cadeiras, tá certo? Então, eu sei de uma coisa, eu vou ter aqui 176 pessoas para a gente distribuí-las de maneira direta, proporcionalmente, a esses espaços. Então, vamos trabalhar com o nosso xizinho, vamos lá, né? Aí a gente coloca aqui o nosso xizinho. Então, você vai ter 100x mais 70 vezes x mais 50 vezes x. Isso vai ter que dar 176. Ô professor, mas x agora é o quê? Porque lá na outra questão, o x, eu havia colocado aqui, o x ele representava o quê? Reais, né? O x representava reais, ele era dado em reais. E o nosso x aqui? O nosso x aqui, pelo que a gente pode perceber, minha gente, pensa comigo, se eu somo 100 com 70 e 50, isso vai nos dar o quê? 170 mais 50, 220. Então a gente vai ter 220x igual a 176, não é? De modo que o x será 176 dividido por 220. Então eu vou colocar por 220. Então eu vou colocar dessa forma, ó. O nosso x será uma porcentagem, tá? Vê se você concorda comigo, porque 176 dividido por 220, a gente poderia simplificar, ficaria 88 por 110, 44 por 55, 4 quintos. Isso daqui dá 4 quintos, que equivale a 0,8 ou 80%. Então esse x, a nossa taxinha da proporcionalidade direta, ela será dada num número decimal, por isso que eu estou chamando de porcentagem. Mas então eu vou pensar assim, cara, esse x é 0,8, que é essa porcentagem, legal. Então o que é que acontece? Deixa eu te mostrar aqui. Beleza, eu vou pegar o 100 e vou multiplicar por 0,8. A mesma ideia, não é, acontecerá com os outros espaços, com os outros ambientes. Mas veja, se 100 lugares serão ocupados aqui por 80%, não é? Apenas 80% deles, então eu já sei que no espaço 1, das 176 pessoas, ficarão 80. No espaço 2, que tem 70 lugares, de novo 70 vezes 0,8, não é? Daria 56. Então você, não é, já sai percebendo a quantidade de cadeiras, de lugares ocupados em cada espaço. Os 50 vezes, não é, 0,8 daria exatamente 40 lugares ocupados. Mas observe, a questão ela diz assim, ó, o número de assentos não ocupados no ambiente 1. E aí você já sabe a resposta. Se 80 cadeiras serão ocupadas pelos 176 participantes, então nos restam, de 100 para 20, de 100 para 80, restam 20 cadeiras, não é? E observe aquilo que a gente havia percebido na questão anterior. Se eu somo 80 com 56 com 40, dá exatamente as 176 pessoas que foram distribuídas de maneira direta, proporcionalmente, nesses espaços. Resposta correta, letra D.